Como a gente tinha prometido, nós hoje vamos estudar o quarto tema, que é como será o último dia deste mundo, ok? Então, eu vou convidar você a fazer uma breve oração comigo e nós vamos começar, vamos fazer essa pergunta e vamos buscar a resposta que venha da palavra de Deus. Ore comigo. Querido bondoso Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por nos dar a oportunidade de aprender e de entender coisas que o Senhor deixou para nós conhecermos, para que estejamos prontos, Senhor, e preparados para qualquer circunstância e situação que vá ocorrer em breve, no futuro. Eu imploro, Senhor, que nos ilumine, que nos acompanhe durante esse estudo, esteja conosco, Senhor, e nos ajude a esclarecer essa questão e também decidimos estarmos preparados para este evento. Em nome de Jesus, amém. Bom, como será o último dia desse mundo? Eu acredito que talvez você e tantas outras pessoas já tenham se perguntado, né? Quando é, ou como, ou se esse mundo terá fim? E essa é uma ótima e excelente pergunta, né? Então vamos a ela. Vamos saber como será o último dia desse mundo, se é que vai ter, e se tiver, como é que será e como é que vai ser para mim, né? O que eu posso fazer diante dessa circunstância? Bom, a primeira pergunta é a seguinte: que promessa Deus fez ao povo de Israel? Então, em um certo ponto da história, Deus fez uma promessa ao povo de Israel e é bem interessante. Veja, em Isaías capítulo 7, verso 14, diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Bom, Isaías viveu no ano, aproximadamente ali no ano 600 da era da era antiga, né? 600 DC, né? 600 antes de Cristo. Então nós estamos aqui lendo um texto que foi escrito 600 anos antes do que ocorreria depois, que seria o nascimento de Jesus. E aqui está uma promessa que Deus havia feito ao povo de Israel. Uma virgem conceberia e daria luz a um filho, e ele seria chamado Emanuel, que quer dizer, esse nome Emanuel significa Deus entre nós, ou Deus conosco. Então, Deus fez uma promessa lá no passado, e 600 anos depois, ele cumpriu aquela promessa. Mais tarde, obviamente, nós vemos essa promessa cumprida claramente no livro de Mateus. E Mateus nos lembra de Isaías 7,14, dizendo: olha, lembra que Deus prometeu lá atrás? Pois é, ele cumpriu. Então, aqui está. Ela, Maria, obviamente, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, é o que o anjo disse para ela. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então, Mateus destaca que aquilo que estava ocorrendo, que era o nascimento de Jesus, anunciado pelo anjo, né, explicando aqui a José, no caso, explicando a José que ela, Maria, esposa de José, daria à luz um filho e o nome seria Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa Salvador. E ele linka isso, né, ele faz a ligação com aquela velha profecia que havia dado lá. Bom, a primeira vinda de Cristo foi anunciada com 6 séculos, 600 anos antes, cerca de 600 anos antes, e Deus cumpriu essa promessa. Agora, temos uma outra promessa feita por Jesus. Olha que interessante. João 14, 1 a 3, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu os teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei. Olha a promessa: eu voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Portanto, assim
como Deus tinha feito aquela promessa no passado, explicando que de uma virgem nasceria o Messias, e isso se cumpriu 600 anos depois, assim também Jesus fez uma promessa ainda maior, que ele voltaria para nos buscar e nos levar para onde ele está nesse momento. Portanto, temos uma promessa feita por Jesus, que ele voltará uma segunda vez. E temos uma certeza de que, assim como Deus cumpriu aquela primeira, ele certamente cumprirá esta segunda promessa. Como será então essa segunda vinda? Vamos dar uma olhada. O que a Bíblia fala sobre este momento, esse evento, a segunda vinda? Então, Mateus 24, 27, Jesus explica. Ele diz que, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, será um evento mundial. Todos irão testemunhar este evento. Interessante, né? Como um relâmpago. Eu me lembro que, quando eu era pequeno, minha avó tinha um restaurante, não só um restaurante em si, mas ela também tinha uma cozinha industrial. Então, eram vários funcionários, e isso requeria um escritório, uma contabilidade, um RH, etc. E a gerente de RH, eu não lembro mais o nome dela, mas eu lembro de uma coisa. Ela tinha pavor de trovão ou de relâmpago. Então, quando aquilo ali vinha aquele clarão, ela podia estar numa reunião onde fosse, ela pulava para debaixo da mesa, morrendo de medo, coitada. E eu achava engraçado, uma vez eu estava na sala dela conversando, e de repente começou trovão, etc. Ela pulou para debaixo da mesa, e eu comecei a rir, porque eu achava aquilo ali muito, muito engraçado na época, coitadinha. Mas era um pavor que ela tinha. E o relâmpago não tem jeito, porque a luz é tão intensa e tão forte que mesmo com as coisas fechadas, a luz ainda consegue passar. E assim Jesus descreve a sua vinda, um evento impossível de não ser percebido a nível mundial, ok? Aqui também, no verso 30, Jesus dá um pouco mais de explicação sobre como será essa segunda vinda. Ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Em outras palavras, Jesus deixa claro primeiro que o evento será global. Todos verão. Será como um relâmpago, impossível de você esconder e não perceber que ele aconteceu. Segundo, ele diz, novamente, ele reitera que além de global, ele virá nas nuvens do céu. Aparecerá no céu, virá nas nuvens, com poder e grande glória. Não mais aquele Jesus simples, filho de um carpinteiro, mas agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá nas nuvens dos céus. Olha, vamos ver mais um detalhe. Em Atos capítulo 1, verso 11, diz o seguinte: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Eram os anjos falando com aqueles que estavam ali nos momentos que Jesus estava ascendendo aos céus, né? Para fazer o que ele prometeu. Eu vou preparar lugar e depois eu voltarei. Então, nesse momento que ele estava indo, né? Os anjos começaram a falar: olha, homens galileus, por que estão olhando para as alturas, para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, foi elevado, foi erguido ao céu, ele virá do mesmo modo como viste subir. Ou seja, ele foi erguido aos céus e assim foi, ele vai voltar pelos céus da mesma forma. Então, nós temos aqui alguns indicativos de como será a segunda vinda. E eu quero perguntar a algum de vocês, há alguma dúvida, alguma questão que alguém queira levantar sobre como será a segunda vinda? Alguém? Não, se estiver claro, vamos embora. Lembrando que se você quiser falar alguma coisa, dá um oi aí, tá? Para que a gente possa
lhe acompanhar e tirar alguma dúvida se for o caso, ok? E quem puder também ligar a câmera para ver que tá tudo bem, que você está me acompanhando, vai ser muito bom. Então vamos lá. Seguindo. A próxima pergunta é a seguinte: quais perguntas os discípulos fizeram a Jesus? Ok? Agora vamos ver um pouquinho mais sobre como nós podemos entender se esse evento está perto ou longe. Ele está próximo a ocorrer ou não? Vamos ver aqui. Em Mateus 24:3 diz o seguinte: os discípulos se dirigiram a ele, a Jesus, em particular, e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? Uma ótima pergunta. Se Jesus estava dizendo que ele viria, e ele, obviamente, estaria por explicar que ele viria na nuvem dos céus, viria com os anjos, em grande glória, então os discípulos fizeram uma pergunta óbvia: ok, e como é que a gente vai saber se está perto ou longe? Quais são os sinais que nos mostrarão de que esse evento está prestes a ocorrer? Essa era a dúvida. Então, Jesus começou a apresentar. E a primeira coisa que ele disse foi uma advertência. Eu acho interessante porque isso aqui, esse texto, foi o tema que eu escolhi, para ser para a minha pós-graduação, sobre mentiras online. E essa foi a primeira coisa que Jesus respondeu. Ele não falou de outros assuntos, ele já veio logo nisso. Ele falou: cuidado que ninguém vos engane. Então, o primeiro grande sinal de que Jesus estaria perto, não um sinal, mas a primeira grande advertência antes de ir para os sinais, foi que a mentira seria um grande desafio nesse período, né? O engano. Então, a primeira advertência que ele fez foi: olha, não seja enganado. Né? E só há uma maneira, como a gente viu no primeiro tema, né? Só uma maneira de não ser enganado em questões da salvação, que é estudando e praticando os ensinos das Escrituras. Nilde, você tem alguma pergunta? Não, eu só quero avisar que a minha irmã entrou pela primeira vez, ela vive em Angola, e ela ainda Sim. não é completamente adventista, está em trata, aprendeu o adventismo, já vai à igreja, e pode ser que nem tudo ela entende. Ok, sua irmã é a Sidônia. É a Sidônia. Ok, Sidônia, seja muito bem-vinda. Se tiver qualquer dúvida, você pode nos perguntar, tá bom? E depois eu vou passar para você o link das outras aulas para que você nos acompanhe também, ok? Só lembrando a vocês que a primeira e a segunda eu acabei não gravando, mas eu vou gravar ela depois, tá? E vou subir ela, vou gravar sozinho e vou subir ela junto com as outras que já estão gravadas, ok? Bom, continuando, então, Jesus prometeu que voltaria, Jesus informou como seria essa sua segunda vinda, ele disse que ele viria nas nuvens dos céus e com poder e grande glória, que todas as nações o veriam e que seria um evento tão impactante como a luz, né, o flash de um relâmpago que todo mundo vê de um lado a outro, não tem como não perceber. E quando os discípulos perguntaram a Jesus qual seria o sinal, né? Jesus começou dando uma advertência: cuidado, não seja enganado, porque a mentira, o engano seria parte de uma estratégia para nos fazer perder a rota correta, né? Não estar preparados para esse evento. Então, primeiro, preste atenção, não seja enganado, e a maneira de não ser enganado é estudando a palavra de Deus. Parabéns, você que está estudando aqui. Então, continuando, né? Quais foram os sinais apresentados por Jesus? Que aí agora ele deu uma advertência e falou: olha, antes de falar dos sinais, deixa eu advertir você. Fique esperto para não ser enganado. E aí Jesus, depois disso, que eu também considero um sinal, que é a mentira cada vez mais amplificando no mundo e levando pessoas a errarem o caminho, né? Ele vai para outros sinais que surgiriam conectados a este.
E o primeiro que ele destacou foi sinais no meio religioso, ou seja, dentro das igrejas. Ok? Então ele diz, porque surgirão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele repete de novo a questão da mentira, do engano. Pessoas serão enganadas em igrejas por pessoas que dizem seguir o seu nome ou que dizem ser o próprio Cristo. Né? Ele também diz que se levantarão muitos falsos profetas, falsos líderes religiosos, sejam pastores ou padres, operando sinais, milagres e prodígios para enganar. Veja, os sinais, os milagres podem até ser milagres mesmos, mas o objetivo era prender você dentro de uma pregação, de um ensino mentiroso. Entenderam? E ele diz que isso será feito com tanto esforço e tão bem feito que, se possível, enganariam até aqueles que estudam a Bíblia e que buscam seguir a Deus de maneira fiel. Então, prestem muita atenção. Não é todo lugar que tem milagre, sinal e essas coisas assim que é um lugar onde está a verdade. A verdade está onde ela é obedecida, e não onde coisas acontecem, onde tem fumaça, fogo, e língua, etc. e tal. Então, fiquem muito atentos a isso, porque haveria mentira, engano e milagres mentirosos dentro das próprias igrejas. Ok? Continuando ainda falando sobre sinais nos meios religiosos, Apocalipse ele amplia um pouco essa revelação que Jesus fez lá em Mateus 24. Em Apocalipse 16, falando sobre problemas, enganos dentro das próprias igrejas, diz o seguinte: então vi sair da boca do dragão. Ontem nós vimos quem é o dragão, né? O dragão é Satanás. Da boca do dragão, da boca da besta. O que é a besta? A besta é um poder, é um animal incontrolável, um animal muito forte e incontrolável, que nós, aqui, baseado na compreensão do Apocalipse, julgamos ser um poder político. Então, vi sair da boca de Satanás, da boca de um poder político dominante naquele momento, e da boca do falso profeta, que são as igrejas protestantes, né? Perdão, como eu disse, explicando melhor da boca da besta. A besta é um poder político-religioso, envolve também a religião, uma religião dominante junto com o poder político dominante, tá? E o falso profeta são as religiões que se julgavam verdadeiras, né? As igrejas protestantes, que agora estavam ensinando ensinos falsos. Então, vi sair da boca do dragão, Satanás, da boca da besta, poder político forte, muito forte, e um religioso muito forte, antigo, e da boca do falso profeta, né, que é um poder religioso protestante mais novo, mas que deveria ensinar coisas corretas como um profeta verdadeiro, mas ensina mentiras. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Rãs é um animal imundo, utilizado muito no Egito Antigo como uma representação de deuses falsos. E ele diz assim, que esses espíritos que estão sobre eles eram, na verdade, espíritos de demônios e faziam algo interessante. Faziam sinais, ou seja, faziam milagres. Então, esse texto nos ajuda a entender o que Jesus quer dizer, que Satanás dará poder, né, a esses outros poderes, essas outras forças, incluindo pregadores em igrejas protestantes e pregadores em outras igrejas, a fazer, inclusive, milagres. O problema é que, ao fazer esses milagres, as pessoas se sentem atraídas a estarem, não, aqui é a igreja verdadeira, porque aqui acontecem essas coisas, e elas ficam maravilhadas por isso, quando, na verdade, nesses lugares eles estão ensinando mentiras que não são verdades da palavra de Deus. Então, é importante ficar atento. Sinais também, perdão, no meio político. Mateus 24, voltando lá, 6 e 7, diz o seguinte: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Em outras palavras, nós vemos aqui que as guerras e os conflitos iriam aumentar. E eu, honestamente, achei que não haveria guerras tão cedo, porque nós estamos hoje numa era tão
de tanta informação, de tanto esclarecimento, mas infelizmente eu estava enganado. Nós hoje temos uma guerra aqui próxima. Eu estava semana passada ali na Romênia, que faz fronteira com a Ucrânia, e ali a guerra é uma realidade. E ele diz que é não só guerra de fato, mas também desafios, né? Ameaças de guerra. Nós temos ali no Oriente Médio, Coreia do Norte, Japão, China, nós temos ali Taiwan, Hong Kong, que estão em conflito também, iminência de conflitos. Nós temos em outros países também esses rumores. Na verdade, o nosso século e o século passado foram os séculos de maiores conflitos e maiores guerras que se tem notícia em toda a história. Então, esses são sinais que mostram que Jesus está muito perto de cumprir a sua promessa de voltar a segunda vez. Sinais ainda, sinais de novo no meio político. Tiago, capítulo 5, verso 1 e 4, diz o seguinte: atendei agora, ricos, as vossas riquezas estão corruptas. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Bom, esse é um texto bem interessante, que não está exatamente ali em Mateus 24, mas que também mostra algo que ocorreria no final dos tempos, que seria a corrupção. E eu devo dizer que nunca vi um século com tanta corrupção em tantos lugares, especialmente em países onde a justiça não é tão forte, né? E aqui diz que os trabalhadores teriam prejuízos porque seriam retidos seus salários por fraude, né? Então, fraudes no sistema político, fraude no sistema social, seria também um dos sinais da volta da segunda vinda de Cristo. Estamos falando hoje, né, para aqueles que acabaram de entrar, estamos falando sobre como será o último dia desse mundo. E acabamos de ver que o último dia desse mundo ocorrerá com a segunda vinda de Cristo, que ele prometeu que voltaria, e voltaria de forma enorme, gigante, com grande poder e glória, num evento mundial que será visto por todos. E agora estamos seguindo a resposta que Jesus deu aos discípulos, falando sobre quais sinais nos ajudariam a entender que Jesus está perto de voltar. Então já passamos por sinais religiosos, no meio religioso, que seriam sinais e maravilhas feitos por pregadores e influenciadores, que no final das contas esses milagres, essas questões, seria apenas para prender a sua atenção nesses lugares, quando que, na verdade, ali não está sendo ensinado a verdade. Jesus também apontou para isso, olha, fica esperto, fica atento, para não serem enganados. Então, a mentira, a dissimulação, estratégias para atrair a atenção das pessoas para onde não é pregada a verdade, seriam um dos sinais do meio religioso, para ficar atento que Jesus está perto de voltar. Também sinais no meio político, guerras e rumores de guerras. Nós estamos já no século de maiores conflitos, né? O século passado e esse, o período de maior conflito que se tem notícia na história, mostrando que algo está para acontecer, algo está prestes a acontecer. E sinais também, ainda no meio político, sobre corrupção. Corrupção, nós que vemos de alguns certos países onde a corrupção é parte do dia a dia, mas ela tem aumentado ainda mais. Ok? Então, mais sinais. Agora, na natureza. Jesus disse em Mateus 24:7, haverá fomes e terremotos em quantos lugares? Em vários lugares. Ok? Então, você pode perceber que esses sinais juntos, e você tem como identificar que esses sinais estão juntos e cada vez mais amplos, cada vez maiores no mundo todo, mostram que Jesus está perto de poder cumprir a sua promessa. Mateus 24:12 também diz que o amor esfriaria de quase todos. Então, a empatia, o amor esfriaria. Cresceria a violência, cresceria a desordem social uns contra os outros. E você tem visto cada vez mais, cada dia mais, esse tipo de coisa ocorrer. Aqui também, um outro sinal na sociedade, muito fácil de reconhecer, que em 2 Timóteo 3, 1-4, Paulo diz que os homens seriam mais amigos dos prazeres
do que amigos de Deus. Então, nós temos aqui mais um outro sinal. As pessoas escolheriam mais ter amizade com as coisas e as diversões e os prazeres desse mundo do que ter amizade com Deus. Esse é um outro sinal. Então, Irmão, por favor. irmão Tiago, Sim. essa é uma pergunta. O irmão falou um bocado acerca de um poder muito forte político, que também é religião e que recebeu o poder Do de dragão. Satanás. Que poder é esse religioso que o irmão está a falar? Então, nós, ao longo, só tem uma maneira de você entender as profecias bíblicas que nós entendemos como aceitável. A profecia bíblica, ela se cumpre na história humana. Então, os adventistas do sétimo dia, desde o começo, eles buscam entender a profecia bíblica, entendendo que ela se cumpre ao longo da marcha da história, ao longo dos séculos, ao longo das eras, ok? Então, ao longo das eras, só existiu um poder religioso forte o suficiente, influente o suficiente, que pode ser sinônimo do que Apocalipse descreve como uma besta. O que é uma besta? É um animal muito forte e poderoso, um animal selvagem e incontrolável, que você não tem como controlar, né? É uma onça, por exemplo, uma pantera, um tipo de animal muito mais forte do que esses, que você não tem como conter, controlar, segurar, né? Então, Apocalipse ele tem duas bestas, uma que emerge do mar e uma que emerge da terra. A que emerge do mar, o mar é uma representação de povos, né? De muita gente. Então, há um poder que ele surge onde havia uma habitação de muitas pessoas, muitas nações. E o poder que emerge da terra é um lugar onde não há mar. Então, se não há mar, é porque não há pessoas. Era um lugar onde foi colonizado, havia pessoas, mas não na mesma quantidade, foi colonizado e aí foi preenchido depois com pessoas, né? Então, você tem dois poderes. Nós acreditamos, de um lado, que a besta que emerge do mar, ele é a Igreja Católica Romana, porque é o único instrumento religioso surgido onde havia muitas, né, muitas nações habitando, que tem força para exercer poder e influência mundialmente. E isso aconteceu ao longo de toda a história. Tá? Até porque no Apocalipse a besta que emerge da terra, ela vem depois. Então, aqui nós temos a besta que emerge da terra, que é um poder político, que aí nós acreditamos ser o país mais influente do mundo, que surgiu do nada, surgiu de um continente pouco habitado e depois se tornou um grande monstro, digamos assim, um grande poder político que influencia o mundo todo, né? Que é os Estados Unidos. Então, nós cremos que os Estados Unidos, poder político, junto com o poder religioso, que é o papado, eles dois vão exercer uma influência enorme, forte e poderosa sobre o mundo, né? Somado aí ao falso profeta, que é aquele que deveria ser o profeta verdadeiro, mas é o falso, é um pregador falso, que são os movimentos protestantes que não acompanharam a verdade bíblica. Eles pararam de pregar a verdade ou pararam de avançar na verdade. Então você tem poder político religioso, a besta, você tem o poder o falso profeta, que são as igrejas protestantes que se afastaram da verdade, e você tem o próprio dragão, que é o maior interessado ali de juntar todas essas forças com o objetivo de, primeiro, atrair você com sinais e maravilhas ou coisas maravilhosas. Segundo, enganar você falando que você quer ouvir, mas que não é verdadeiro, e tirar você, afastar você da verdade e te levar para o abismo, ok? Então, essa, em resumo,
é a melhor explicação que a gente pode dar biblicamente. Lembrando que a única maneira de entender as coisas bíblicas, especialmente profecias bíblicas, é avaliando a história e verificando como a história se relaciona com a orientação profética. Tá ok? Yeah. Então vamos em frente. Bom, nós temos essa pergunta que é bastante interessante, né? Qual será o dia exato da volta de Jesus? É possível saber o dia exato da volta de Jesus? Então, olha o que o texto bíblico diz. Mateus 24, 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, eu creio que até aquele ponto, senão o Pai. Interessante porque Deus não nos dá uma informação que ela não vá nos ajudar ou que ela não nos sirva dentro da nossa caminhada ou como motivação para caminhar. Imagine que Jesus tivesse que dizer para os seus discípulos naquele momento que a segunda vinda de Cristo só aconteceria 2000 anos depois. Imagine que você tivesse essa informação desde lá o começo. As pessoas não teriam essa esperança tão forte no seu coração e não, talvez, pensassem na estratégia, não, eu vou bagunçar o que eu quiser e depois, assim, quando eu tiver mais velhinho, assim, no fim da vida, eu corro para Jesus para ver se eu me dou bem. Então, essa informação, ela não é importante e eu vou explicar também por quê. Não só porque isso não nos ajuda, vai deixar a gente meio molenga, mas também porque a volta de Jesus, ela não precisa de uma data específica para nós. E porque é muito simples. Porque o meu futuro, ele não existe. Eu só tenho o presente. Cada um de nós pode ter a sua vida encerrada amanhã, ou hoje, à noite, mais tarde, ou pode dormir e não acordar. Então, a volta de Jesus, ela é um evento prometido e que vai ocorrer, mas o dia e a hora exata, ela é irrelevante. Porque ainda que dissesse, olha, vai ser 31 de dezembro de 2022, ok? Beleza. E se eu morrer amanhã? Tanto faz ser amanhã ou 31 de dezembro. Porque, para mim, a volta de Jesus, ela se concretiza, ou o juízo que nós vamos estudar ainda, aguarde aí, viu? Nós vamos estudar ainda, o juízo se concretiza, o juízo encerra, para mim, a partir do momento que a minha vida também cessa. Ok? Então, o que mais importa é eu ter meu relacionamento com Deus hoje, agora. E assim, tanto faz se for amanhã, se for depois de amanhã, se for daqui a um mês, se for daqui a um ano, ou 10 anos ou mais, tanto faz, porque eu estarei preparado para encontrar o meu Senhor nas nuvens dos céus. Ok? Então vamos em frente. Qual será o sinal? Qual será o último sinal a se cumprir? Aqui está. Bom, esse texto eu gosto muito dele, ele diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo e para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Essa é uma das grandes últimas promessas que nós temos para se cumprir, um dos grandes últimos sinais a se cumprir, que é o evangelho a ser pregado em todo o mundo. Aí você pode me perguntar, como isso é possível? Eu acabei de vir de um congresso de comunicação, onde a Igreja Adventista, pelo menos nós, estamos buscando meios de continuar compartilhando esse evangelho em todo o mundo, para darmos a Jesus as condições que ele espera para que ele possa voltar, sendo que as pessoas têm oportunidade de ouvir falar do seu nome. Então, todos os meios possíveis. Hoje, com a mídia social, você pode ir de um lado a outro do mundo com a informação em questões de segundos. Isso é uma grande bênção, uma grande maravilha. Então, o evangelho do reino está sendo pregado e será pregado. E aí tem uma questão interessante. Aqui não diz, e talvez venha o fim. Não, aqui diz, então virá o fim. E esta é a promessa que Cristo nos faz. Ok? E o que Jesus fará quando ele retornar? Mateus 16,
27 diz o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em outras palavras, ele virá nas nuvens dos céus com poder e glória, virá com seus santos anjos, e ele vai dar a você, ele vai retribuir a sua decisão de tê-lo aceito como seu Salvador e Senhor. A vinda de Cristo, a vitória nesse momento, nesse último dia da história desse mundo, ela se concretiza a partir do momento que você aceita esse Senhor que virá na nuvem dos céus como seu Senhor e Salvador. Ela começa a se concretizar na sua vida a partir desta decisão. E aqueles que tomarem a boa decisão, ele virá para recompensar essa decisão. Por que Jesus ainda não voltou? Essa é uma pergunta. 2000 anos. Hein, Nilde? É muito tempo, né? Muito tempo. 2000 anos. Nós temos também, né, aí, Sara, Sidônia, é muito tempo. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que a expectativa do povo daquela época era que Jesus voltaria logo. Olha, ele foi ali, vai resolver algumas coisas como ele falou, vai ajeitar tudo e vai voltar. Mas o que acontece é que há também uma outra profecia bíblica, você pode encontrar lá em Salmos capítulo 2, que é uma declaração de vitória, onde diz que o Deus, o Pai, vai colocar todos os inimigos sob a estrada dos seus pés, ou seja, debaixo dos teus pés. E nós podemos lembrar disso lá também em Gênesis capítulo 3, verso 15, que também fala que Jesus vai esmagar a cabeça daquela serpente. E isso é o que quer dizer. Ele vai ter uma vitória completa. E este elemento é o que Jesus está produzindo agora. Ele está completando um trabalho para que nós possamos entrar nesse novo reino, nessa nova etapa, tendo a tranquilidade de que o pecado, a dor e o sofrimento não existirão mais, como nós estudamos ontem. Ok? Elane, você quer fazer uma pergunta? É só clicar aí para sair do mudo e você levantou a mão aqui. Tá ouvindo agora? Agora sim, pode ir. Tá bem. Jesus disse aos discípulos, né, que ainda voltaria na geração deles, né? Mas já se passaram tantos 1000 anos e Jesus ainda não voltou. Ele estava falando, será que no dia da ressurreição, como ele falou, que seria no abrir e fechar de olhos, seria como se eles tivessem acabado, né? Por exemplo, tivesse acabado de dormir e acordar. Então, era como se eles estivessem ainda no tempo deles, eles acordariam, certo? Olha, uma muito interessante pergunta. Jesus, em um certo momento, Elane, ele apresentou, ele falou, olha, e essa geração não passará até que vejam o Filho do Homem vindo em sua glória. Logo depois desse texto que Jesus diz isso, você tem a experiência da transfiguração, quando Jesus chama os seus discípulos para o monte e ele pede para dois deles virem mais perto, um deles era Pedro, e ele se transfigura, ou seja, ele se apresenta como ele virá na sua segunda vinda. Repleto de luz e tal, etc. E ele vê ali Elias e Moisés, ele fala, e Pedro diz assim, Senhor, quero fazer tendas, etc. Pedro e aqueles outros discípulos têm uma experiência de como será a segunda vinda. Então, o que Jesus queria dizer ali é que não passará essa geração, ou seja, dentro de vocês terão uma experiência do que eu quero dizer com a minha segunda vida. Então, houve ali a transfiguração, onde eles viram Jesus totalmente revestido em sua glória, e também, depois que ele morreu, nós tivemos aquela ocasião que ele foi assunto aos céus, e os anjos dizem, olha, ele vai vir desse jeito que vocês estão vindo aí. Entendeu? Então, aquela geração teve uma oportunidade de ver como é que vai ser essa segunda vinda. Mas é óbvio que ele depois falou que não teria dia nem hora, e ele falou que haveriam sinais a serem ainda cumpridos no futuro.
E um aspecto que você mencionou também, do abrir e fechar de olhos, isso tem a ver também com o aspecto da morte e ressurreição, a gente ainda vai estudar esse assunto aqui, e também tem a ver com a transformação daqueles que estiverem vivos, seus defeitos, né, particulares serão removidos, seu corpo será transformado no abrir e fechar de olhos, rapidamente, é isso que quer dizer essa expressão, quando também da segunda vinda de Cristo. Então, aguarde cenas dos próximos capítulos que a gente vai entrar nesse assunto, tá bom, Elane? Mas espero ter ficado claro para você. Mais uma pergunta em relação a isso. É que eu Por já vi favor. em outras pregações, alguns pastores falando, não lembro exatamente quem, mas dizer que no dia da ressurreição, que Jesus ressuscitar todas as pessoas que irão subir para a glória, né, vai ser como se o tempo que eles tivessem morrido não houvessem passado. É como se estivessem fechado o olho e abrido rapidamente. Uhum. Você tem razão. Por exemplo, quando você dorme, né? Especialmente alguns que têm sono muito. Minha mãe tem sono leve. Se ela pode estar dormindo no maior do sono, se eu entrar no quarto, ela, oi, o quê? Ei? Né? Mas eu, especialmente quando estou muito cansado, eu tenho um sono bem pesado. Pode ocorrer, meu filho mesmo, o Daniel, pode ter uma banda passando na rua, ele com a janela aberta, ele não acorda, né? Então, para essas pessoas, aqueles eventos não ocorreram, porque elas estavam sem consciência do que estava passando ao seu redor. E esse é um aspecto interessante que você mencionou, que nós vamos estudar no estudo sobre a morte. Nós vamos estudar e ver, biblicamente, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Tá certo, Elane? Aí Tá você me lembra dessa questão lá quando nós chegarmos nesse ponto, ok? Ok. Obrigada. Então, vamos em frente. Bom, por que Jesus ainda não voltou? É uma boa pergunta. E aqui diz, estamos quase acabando. O Senhor não demora de cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento de uma velha vida, para que tenham uma nova vida em Cristo Jesus. Então, a demora do Senhor é para te dar chance. Esta chance que você está tendo aqui, de conhecê-lo melhor e de tomar uma decisão para estar mais perto dele, né? E o que será desse mundo quando ele vier? O que vai acontecer? O texto diz o seguinte: o dia do Senhor podem virar como um ladrão. Você não sabe, né? Que dia, que hora vem um ladrão, ele simplesmente vem e pega algumas pessoas desprevenidas. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Ou seja, na ocasião da vida de Cristo, perdão, nós veremos que todas as coisas que você vê nesse mundo, elas serão simplesmente destruídas. Deus vai simplesmente fazer uma faxina nesse mundo para poder restaurar como era no princípio, que nós vimos lá, que era muito bom, né? E que depois da queda, depois do pecado, ele se tornou um mundo com tantas dificuldades e tanta dor e sofrimento. Então, aqui está muito claro de que Deus, na ocasião da segunda vida, vai destruir pelo calor, pelo seu poder, e vai deixar essa terra desnudada, né? Ela vai ficar faxinada, né? Toda limpinha, pronta para algo novo que ele vai vir fazer para os seus filhos. E a última pergunta: que certeza eu tenho de que Jesus voltará? E aí, será que eu posso, assim, manter essa esperança no meu coração? Será que eu posso realmente ter essa expectativa? Será que é verdadeira uma esperança como essa de que Jesus vai cumprir essa promessa e voltará para me buscar? Então, o texto que diz é o seguinte, Apocalipse 22, 12, Jesus fala: eis que venho sem o quê? Sem demora. E comigo está o galardão, o prêmio, a recompensa que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu venho sem demora, ou seja, Jesus tem pressa. E você? Jesus tem pressa de voltar. Para Jesus é importante, ele deseja vir o mais rápido possível. Porém, nós vamos estudar ainda há questões que precisam ser finalizadas
para que nós tenhamos a certeza que vamos para um novo reino, um novo céus e nova terra, onde realmente a justiça ali habita e não haverá mais dor e sofrimento. Portanto, eu quero perguntar a você, você gostaria de aguardar a volta de Jesus? Você gostaria de estar pronto para esse retorno? Você você crê que Jesus vai cumprir essa promessa e você quer estar preparado para esse breve retorno? E aí, se manifeste aí, é isso que você quer? Sim ou não? Sim, né? Graças a Deus. Então, nós estamos no bom caminho. Nosso caminho aqui, que é seguir para estarmos prontos para esse breve retorno. Sara, você quer falar alguma coisa? Clique no botão aí para você poder falar. Eu? Isso, estou ouvindo. Ok. O tema é bem interessante. Eu estava até conversando com o colega aqui ontem. Ele falou assim que dava um medo do último dia, do dia do juízo final. Eu estava aqui me perguntando agora, do eis que vem sem demora. Não sei se é o caso que acontece com todos. Há alguns anos atrás, há 10, 20, que já ultrapassei os 30, quando escutava que Jesus está voltando, dava aquele choque, aquele negócio, aquele medo com uma espécie de obediência. Uhum. Só que hoje não tem essa coisa toda, não é normal. Você de alguma forma assim, talvez tenha esfriado por aumentar a iniquidade, amor de muitos seres. Você acha que eu estou nesse meio? Você não sinto mais aquele impacto de Jesus está vindo. Veja, obrigado, Sara, pela sua sinceridade. Veja, a questão da segunda vinda de Cristo, ela esbarra, obviamente, nos nossos trabalhos do dia a dia. Às vezes você vai naquele dia, naquela rotina, e isso acaba não ficando na sua mente inconstante, ok? Mas a vinda de Cristo não é um evento para se ter medo. É um evento para lhe trazer esperança. E você não precisa ficar naquela tensão, eita, será que é hoje, amanhã? Não. Você precisa apenas ter a certeza de que Jesus vai cumprir o que prometeu e de que há sinais que mostram que isso está cada vez mais perto. Ok? É aquele negócio. Por que Jesus se deu ao trabalho de me dar os sinais, de me mostrar os sinais? Porque ele gostaria que eu estivesse atento ao que vai acontecer, a perigos que podem me atrapalhar de receber essa vitória e de estar pronto para esse encontro, mas também para encher o meu coração de esperança, sabendo, olha, se essas coisas estão acontecendo cada vez mais, é sinal de que está perto para ele vir nos buscar. Então, o que nos aquece é o estudo diário das Escrituras, como nós vimos lá no primeiro estudo. Acho que você não estava ainda conosco. É o estudo diário da Bíblia que nos aquece, que nos mantém com ele, ok? E ao fazer isso, nós estamos prontos naquele dia, para se Jesus voltar naquele dia, para ele nos levar, ok? Então, essa é a melhor maneira. Quer estar aquecida, a segunda vinda de Cristo? Então, a melhor maneira é estude a palavra e siga a palavra. Tá bom? Muito obrigado. Eu quero... Se alguém tem mais alguma dúvida, não? Não? Ok, maravilha. Eu vou aqui também mostrar para vocês o próximo estudo, ok? Que vai ser aí sim na próxima terça, viu? Esse vai ser na próxima terça-feira, tá? Agora, na próxima semana, nós vamos ter uma outra pequena modificaçãozinha, ok? Que eu vou falar para vocês. Mas deixa eu só concluir com o tema da próxima semana, ou da próxima terça-feira. Vai ser como será o juízo final. Nós vamos entender como é que vai ser o juízo e como que vai se definir quem será vencedor ou não, quem viverá eternamente ou não, quem vai para a vida eterna e quem vai para a condenação, ok? Então, como é que vai ser esse juízo? Olha, é fantástico esse tema, você não pode perder. Eu vou desafiar você de novo, não venha só. Se você tem alguém que você acredita que poderia se interessar por esse assunto, por favor,
coloca aí para estar conosco, tá bom? Então, próximo tema, como será o juízo final.